Olá, vamos agora falar sobre a aproximação da entropia de uma medida hiperbólica por ferraduras e consequências. Então, vamos tomar uma peça básica hiperbólica. Okay? Então, nós dizemos que este número, que é o expoente de Lyapunov inferior, digamos, é o ínfimo do módulo dos expoentes de Lyapunov em todas as ordens periódicas desse conjunto hiperbólico, dessa peça básica hiperbólica. Okay? Isto, digamos, é o menor expoente de Lyapunov positivo, a menor taxa associada às ordens periódicas. Como eu estou tomando o módulo, né? Eu estou tomando a menor taxa de expansão ou contração. Okay? E vamos tomar para uma medida, para uma dada medida, se nos derem uma medida hiperbólica, por exemplo, uma medida invariante, nós vamos tomar xi de mi como sendo agora o mínimo dessa taxa para todos os expoentes da medida mi. Okay? Certo? E ao fazer isto, nós estamos implicitamente assumindo que os expoentes não dependem do ponto, portanto, nós estamos assumindo que a mi é ergódica aqui. Okay? Temos então o seguinte teorema usando estas noções, que é a aproximação por ferraduras dentro de uma dinâmica não uniformemente hiperbólica. Então, tomemos então uma medida que é ergódica, não atómica e hiperbólica, invariante para um dífise mais alfa. Então, garantimos que existe uma sequência de conjuntos hiperbólicos uniformemente hiperbólicos, de fato, compactos, F invariantes. Existe uma sequência de conjuntos uniformemente hiperbólicos compactos, F invariantes, localmente maximais, topologicamente transitivos, ou seja, peças básicas, okay? De tal forma que qualquer que seja a sequência de medidas de probabilidade ergódicas invariantes suportadas nessas peças básicas, okay? Nessa sequência de peças básicas, qualquer ponto de acumulação dessas sequências, okay, vai ser a minha medida inicial. Okay? Então, eu construo uma sequência de peças básicas de tal forma que qualquer medida de probabilidade invariante suportada nessas peças básicas, em cada uma delas, ela vai convergir na topologia fraca para a minha medida. Então, essas peças básicas estão especialmente adaptadas para a medida mi com que eu comecei. Okay? Certo? E, além disso, esta taxa, a taxa mínima de expansão nas peças básicas, converge para a taxa mínima de expansão da minha medida ergódica. E também, esta relação aqui, o limítrofe da entropia topológica nessas ferraduras, nessas peças básicas, ele é dominado, pelo menos, dado pela entropia métrica da minha mi. Então, a medida Hmi, a entropia métrica da mi, né, ela é aproximada por cima, né, pela entropia topológica nestas peças básicas. Certo? Nós vamos ver como construir estas peças básicas. Okay? Então, isto aqui corresponde, né, a tomar este mínimo para qualquer ponto regular, de fato, uma vez que nós estamos assumindo que ela é ergódica, portanto, todos os expoentes de Lyapunov são constantes QTP. Então, o que é que diz aquele enunciado? Bom, ele significa que qualquer medida ergódica não atómica hiperbólica para um dífio suave, de uma variedade compacta, é aproximada na topologia fraca estrela por medidas suportadas em ferraduras
que estão perto do suporte da Mi, e além disso, a sua entropia é aproximada pela entropia topológica das ferraduras. Okay? E também pelas menores taxas de expansão. Okay? Agora, lembrem que se eu começo com uma superfície compacta, portanto, abaixo da dimensão e para a dimensão 2, então é suficiente assumir que Mi é ergódica não atómica com entropia positiva. Basta ter entropia positiva para chegar às mesmas conclusões. Okay? Porquê? Porque já vimos que toda a medida invariante com entropia positiva para um dífio de uma superfície é automaticamente hiperbólica. Okay? E, portanto, se ela for ergódica e não atómica, eu estou nas condições do resultado anterior, desde que a F seja pelo menos C1 mais Holder. Né? Seja Holder C1. Consequências disto aqui, tomemos nas mesmas condições, uma medida ergódica não atómica hiperbólica para um dífio Holder C1. Então, para todo o epsilon, né, a entropia métrica é dominada pelo número de órbitas periódicas que tem uma taxa de crescimento, tem um expoente de Lyapunov mínimo próximo, pelo menos, igual ao expoente da minha medida, menos um pouquinho, menos epsilon. Por qualquer epsilon, eu posso controlar a entropia pela taxa de crescimento das órbitas periódicas que tem uma taxa de expansão próxima da minha taxa de expansão mínima da medida. Ok? Porque é que isto é verdade? É bastante simples, porque eu sei que a entropia topológica de uma ferradura, de uma peça básica, é dada exatamente, né, por uma taxa de expansão, taxa de crescimento das órbitas periódicas do período M. Okay? De fato, falta aqui o logaritmo, né? Esqueci-me do logaritmo aqui. É 1 sobre M log disto aqui. Tem a taxa de crescimento exponencial das órbitas periódicas de período M. Okay? Nós sabemos isto porque é bom por causa da conexão de uma peça básica com o shift, né? Por causa da codificação. E, portanto, usando o teorema anterior, né, resolvemos automaticamente isto aqui, porque nós temos que a entropia é menor ou igual que o lim-inf da entropia topológica destas peças. Né? E estas peças básicas têm taxas de crescimento, os pontos periódicos têm taxas de crescimento que são próximas da Mi. Então é só juntar esta observação com o logaritmo aqui, que eu me esqueci de colocar, e o enunciado do teorema anterior. Por outro lado, nós sabemos que cada peça básica hiperbólica, sendo maximal invariante, né, ela automaticamente é estruturalmente estável localmente. Né? Portanto, segue este corolário, que é a aproximação por transformações próximas. Então, se eu tiver, né, um F, uma transformação Holder C1, uma medida ergódica não atómica, né, invariante e hiperbólica, e se eu tiver transformações, outros dífios que convergem para o meu dífio F na topologia C1, então eu consigo uma coleção de medidas invariantes para os dífios que se aproximam, ou seja, Fn tem medidas invariantes μn, suportadas em ferraduras ômega-n, em peças básicas de Fn, de tal forma que as μn convergem na topologia fraca para a Mi, né? E as taxas mínimas de expansão e contração das μn para os difiomorfismos Fn vão convergir para as taxas mínimas de expansão e contração da minha Mi, e também que
o lim-inf da entropia topológica dessas ferraduras aproximando a F, vai ser uma cota superior para a entropia métrica da F. Okay? Porquê? Porque é que eu consigo isso? Simplesmente eu pego nas peças básicas que eu construí no enunciado do teorema anterior, né? E eu observo que cada uma dessas peças básicas ela é persistente, ela tem uma vizinhança onde ela persiste. Okay? E, portanto, basta agora considerar que para uma sequência convergindo para F, né, para n muito grande, para Fn muito próximo de F na topologia C1, ele vai ter que compartilhar as peças básicas, né, da F. As peças básicas, muitas peças básicas da F vão ser também peças básicas para Fn por causa da estabilidade estrutural. Okay? Basta usar isso para nós obtermos estas medidas nas respectivas continuações das peças básicas da F para Fn. Okay? É uma consequência direta da estabilidade estrutural. Certo? Podem verificar os detalhes com calma vocês, mas é uma consequência apenas da estabilidade estrutural e do teorema anterior, que esse sim é mais difícil. Uma consequência disto para superfícies é a semicontinuidade da entropia topológica. Porquê? Bom, nós sabemos que se a entropia métrica de um dífio para uma superfície é positiva, então existe uma medida hiperbólica, então essa medida é hiperbólica, automaticamente, ok? E, portanto, tem que existir uma medida uma componente ergódica, né, não atómica, com entropia positiva. Porquê? Bom, porque, reparem, uma medida atómica, né, hiperbólica, tem que ser suportada numa órbita periódica. É uma medida atómica invariante, tem que estar numa órbita periódica, sendo hiperbólica, né? E, portanto, todas elas têm entropia nula. Então, quando eu fizer a desintegração da entropia, aqui, esta aqui tem uma entropia topológica positiva, a sua desintegração vai ter um monte de medidas ergódicas com entropia topológica positiva, e essas medidas que têm entropia topológica positiva e são ergódicas não podem ser atómicas. Okay? Portanto, o teorema garante que a entropia topológica da F é maior ou igual que a entropia topológica sobre as ferraduras para difiomorfismos suaves em superfícies. Okay? Certo? Então, ou seja, se a entropia topológica é positiva, então eu tenho alguma medida invariante com entropia métrica positiva, porque a entropia topológica é o supremo das entropias métricas, e por outro lado, cada medida com medida invariante com entropia métrica positiva, né, é hiperbólica e admite uma componente ergódica, uma componente ergódica com entropia positiva hiperbólica e que tem uma ferradura, né, que aproxima a sua entropia topológica. Okay? Então, a entropia topológica da F vai ser aproximada por baixo pelas entropias topológicas das ferraduras que existem, né, dentro da variedade da superfície compacta. Okay? Por causa deste argumento. Okay? Certo? Então, repare, se a entropia topológica for zero, não há nada a dizer, obviamente. Né? Se a entropia topológica for positiva, então existem estas medidas invariantes com entropia positiva, com entropia métrica positiva, e a partir daí o argumento segue. Okay? Então, lembrem, não é? Claro que tenho
esta propriedade, como eu já mencionei, né? E, portanto, o que acontece é que a entropia topológica entre os diffeomorfismos suaves de uma superfície, ela tem que ser semi-contínua inferior. Okay? Porque é semi-contínua inferior? Bom, por causa desta relação, que vai garantir para vocês que o valor da entropia, se a entropia for positiva, né, estes valores eles não caem. Eles não caem muito rápido. Ou seja, porque é que a entropia topológica de uma ferradura não diminui? Porque ela é estruturalmente estável. Então, numa vizinhança, né, isto tem uma continuação. Então, se isto aqui é positivo, numa vizinhança vale a mesma coisa. Okay? Esta entropia. Portanto, a entropia topológica ela não cai subitamente. Okay? Isso é a intuição que está por trás da semicontinuidade inferior. Se eu tiver um certo valor da entropia topológica, então numa vizinhança dos diffeomorfismos, o valor da entropia topológica é maior ou igual que o valor da entropia topológica inicial menos um certo epsilon. Okay? Porque eu não posso perder estas entropias nas ferraduras. Okay? As ferraduras elas têm continuação. Então eu posso aproximar a entropia topológica pela entropia de uma certa ferradura. A entropia da ferradura é a entropia topológica menos epsilon e depois uso a estabilidade estrutural para garantir que numa vizinhança, né, essa entropia topológica da ferradura persiste. Isto garante que eu tenho semi-continuidade inferior da entropia da aplicação à entropia topológica como função do diffeo, se o diffeo for suave. Okay? Pelo menos holder C1, portanto diffeo C2, diffeo C3. Né? Nessas topologias ela é sempre semi-contínua inferior. Para transformações para homéos expansivos, né, a entropia é semi-contínua superior. Okay? Tá? E este resultado, né, para expansores, para homeomorfismos expansivos, se generaliza para aplicações chamadas entropias expansivas, né, e também para transformações que são assintoticamente entropia expansiva. Em 89, o Newhouse Sheldon Newhouse prova que entre aplicações C infinitas, classe C infinito, quaisquer que sejam as transformações de classe C infinito, a aplicação à entropia é semicontínua superior. Okay? E para diffeomorfismos não uniformemente hiperbólicos C mais alfa, né, a aplicação à entropia, quando restrita ao conjunto de medidas hiperbólicas, também é semicontínua superior. Desde que eu olhe para a aplicação entropia métrica nas medidas hiperbólicas. Okay? Tem aqui uns detalhes mais finos. E recentemente a suposição de olhar apenas para certas medidas hiperbólicas foi removida. Então, para C1, para uma classe de transformações C1 não uniformemente hiperbólicas, com dominação, então temos que acrescentar a dominação, a aplicação à entropia também é semicontínua superior. Okay? Então, são resultados mais recentes que nos dão uma certa propriedade de variação da entropia importante. Em seguida, nós vamos ver a prova do teorema sobre a existência de ferraduras que aproximam, né, a entropia. Certo? A prova vai ser um pouco longa.